Fala meus queridos, tudo bem? Felipe Pena aqui e no vídeo de hoje eu quero resolver com vocês uma questão que um aluno me trouxe durante uma aula e eu achei bem interessante eu trazer aqui para vocês para revisar alguns conceitos de frações e, além disso, alguns conceitos de radiciação. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo e também se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a alcançar a nossa meta de 6.000 inscritos. Beleza? Então, o que acontece? Primeira coisa, eu tenho aqui 12 vezes raiz quadrada de 125 dividido por 6 vezes raiz quadrada de 5. Quando a gente vai resolver primeiro aqui esse 12 dividido por 6, a gente não tem muito problema. Por quê? 12 dividido por 6 é 2. O problema é o seguinte, é resolver essa raiz quadrada de 125 e resolver essa raiz quadrada de 5. Por quê? 125 e 5 não são quadrados perfeitos. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, nós temos alguns quadrados perfeitos. 1 ao quadrado, que é 1. 2 ao quadrado, que é 4. 3 ao quadrado, que é 9. Então, a raiz quadrada de 5 é um número que está entre 2 e 3. A gente não consegue calcular essa raiz quadrada aqui. O mesmo serve para o 125. Se a gente vier aqui, 10 ao quadrado é 100, 11 ao quadrado 121, 12 ao quadrado 144. Então, a raiz de 125 é um número que está entre 11 e entre 12. Também a gente não consegue resolver dessa maneira. Então, o que você tem que entender? Nas raízes, cada parte tem o seu nome. Então, a primeira coisa que você tem que entender. Quando você não tem nada escrito aqui, isso quer dizer que é índice 2. Então, eu já falei o nome dessa parte, isso daqui recebe o nome, então, de índice. Então, esse aqui embaixo também é um índice. Já o símbolo dessa raiz, que eu fiz de preto, recebe o nome de radical. E aqui, esse 125 e o 5 recebe o nome, então, de radicando. Beleza? Então, radicando aqui e radicando aqui também. E o que acontece? Quando as raízes são de mesmo índice, então aqui, por exemplo, é índice 2 e aqui é índice 2, a gente pode unir em um único radical. Então, a gente faz esse radical e dentro dele a gente coloca essa divisão. Por que é importante? Porque fazendo essa divisão, a gente consegue concluir que vai dar 2 vezes raiz quadrada de 125 dividido por 5, que é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 5 é igual a 10, finalizando então o desafio de hoje. Então, essa propriedade é muito importante para quando você tem raízes aí que não são quadrados perfeitos e você quer resolver elas de alguma outra maneira, tá? Isso também serve para raízes de índice 4, índice 5, índice 10, índice 20. O importante é que na divisão a raiz que está no numerador e a raiz que está no denominador tem que ter o mesmo índice. Você não vai sair dividindo qualquer raiz. Você tem que primeiro checar o índice dessa raiz. O mesmo serve para produto de raízes. Então, por exemplo, você tem lá raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 20. Você não tem certinho esses números, mas você pode multiplicar eles num único radical. 5 vezes 20, 100. Então, aqui o nosso resultado é 10, beleza? Então, você consegue usar essas ferramentas para facilitar na hora da sua prova. Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça, deixe aquele like maroto e também se inscreva aqui no canal, ative o sininho para sempre receber as notificações de vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.